A seguir, Hora da Notícia. Ponto. Uma oportunidade para quem ainda não regularizou a situação com a Justiça Eleitoral. O projeto de patrocínio para reduzir custos das bicicletas compartilhadas em Passo Fundo. Nós vamos falar sobre como as empresas podem participar com o secretário de Esportes, Gilberto Belaver, que vai falar também quantas são as bicicletas e como tem sido a utilização por parte dos passofundenses. Também na edição de hoje, o assunto é turismo, com facilidades para quem trabalha no comércio em Passo Fundo. Nossa convidada aqui no estúdio é a gerente do Sesc de Passo Fundo, Aline Pasquetti. E ainda hoje tem o quadro Batuque, um espaço para música popular brasileira, aqui no Hora da Notícia com Gerson Ponte, da Rádio UPF. Hoje é terça-feira, 26 de fevereiro, é Hora da Notícia. Na semana que vem, no dia 7 de março, quem não regularizou a sua situação com a Justiça Eleitoral terá a oportunidade de ficar em dia. O Jean Marmentini tem as informações. Cerca de 3 milhões de brasileiros estão faltosos com a Justiça Eleitoral. Para a gente entender o que isso pode causar na vida dessas pessoas, a gente vai falar agora com a Ana Cristina Frigueto Crossi, juíza eleitoral. Tudo bom? Tudo bem. E aí, doutora? Bom, nós temos então agora da fase dos títulos canceláveis. O que quer dizer isso? São aquelas pessoas que não votaram nos 3 últimos pleitos. Então, esses títulos são passíveis de cancelamento. Foi expedido um edital agora no dia 20 de fevereiro, chamando essas pessoas a fim de regularizar a sua situação cadastral. O prazo é do dia 7 de março a 6 de maio de 2019. Essas pessoas têm que se dirigir ao cartório eleitoral a fim de regularizar a sua situação cadastral. Quem está em dúvida sobre a sua situação pode consultar ela no portal do TSE. Lá no menu, nos serviços ao eleitor, a gente pode consultar a nossa situação cadastral, só colocando o número do nosso título, os dados que vai aparecer a situação cadastral. Então, isso é importante porque, às vezes, pode acontecer alguma inconsistência no sistema. Por exemplo, eu sou menor de 18 anos, não tenho obrigação de votar e o sistema, por erro, me colocou em 3 pleitos consecutivos como votante. Eu estou nessa lista como cancelável. Então, é bom que eu agora, que fiz 18 anos, veja essa situação e veja como estou para ir lá e regularizar a situação. Doutora, mas quem está irregular de fato, assim, que problema essa pessoa pode ter se ela não buscar a Justiça Eleitoral nesses prazos aí? Esses prazos, o título é cancelado. Ela não vai poder votar. Ela está... O que isso acarreta? Acarreta todas aquelas situações de problemas em não poder tomar posse em cargos públicos, não poder participar de licitações. Tirar passaporte. Exatamente. Então, várias situações importam no cotidiano da vida dessa pessoa, que ela precisa do documento da quitação eleitoral para os atos da vida civil, para a prática de atos da vida civil. Aqui em Passo Fundo, quantas pessoas estão irregulares em média? Na nossa média, entre as duas zonas, a 33 e a 128, nós temos em torno de 2.250 eleitores, pegando os municípios que abrangem as nossas zonas eleitorais. No TSE, também nos serviços ao eleitor, existe a possibilidade de se fazer um cadastro no exterior para esse eleitor, então ele fica regular como sendo o eleitor do exterior. Então ele não tem esse problema do cancelamento. Então o eleitor do exterior também precisa fazer a sua regularização para fins de não cancelamento do título. Ok, doutora, obrigado pelas informações. Nós conversamos com a juíza eleitoral Ana Cristina Frigueto Crossi. É isso, agora a gente volta para o estúdio. E agora a gente fala sobre 2 oportunidades para imigrantes em Passo Fundo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está recebendo currículos dos imigrantes para encaminhamento para empresas aqui da cidade. E a Secretaria de Educação
através da Universidade Popular, oferece o curso de português para estrangeiros. O curso, que é de graça, vai abrir 50 vagas especificamente para este público, agora no mês de março. Outras informações pelos telefones que aparecem aí na tela. A Prefeitura de Passo Fundo inaugurou em 2016 o primeiro sistema gratuito de bicicletas compartilhadas aqui no interior do Rio Grande do Sul. Esse sistema integra um programa chamado Passo Fundo Vai de Bici, que hoje tem 10 estações espalhadas em diferentes pontos do município. Bom, para reduzir custos, o município lançou uma campanha de patrocínio. Quem vai explicar sobre o funcionamento desta campanha é o secretário de Esportes, Gilberto Belaver, professor também aqui na UPF. Obrigada pela tua presença. Olá, Thaís, tudo bem? Giba, a gente quer saber que ação é essa que o município está propondo, então, para diminuir os custos. Em primeiro lugar, acho que é importante salientar a importância do programa, né? Um programa que ele viabiliza para milhares de pessoas aqui em Passo Fundo a possibilidade do andar de bicicleta, em primeiro momento, né? Ela é uma solução que ela vem ao encontro de um estudo que foi feito por etapas, né? Foram no mínimo 4 etapas até se chegar às bicicletas compartilhadas. De uma maneira muito rápida eu posso te explicar que primeiro foi feito o estudo da ciclovia, a implantação da ciclovia, logo após a implantação da ciclovia, dos bicicletários, para as pessoas andarem de bicicleta e terem um local para guardar as bicicletas. E a partir disso foi pensado pelo prefeito Luciano Azevedo a possibilidade das bicicletas compartilhadas, que hoje no estado do Rio Grande do Sul nós somos a segunda cidade a ter fora a capital, né? E a ideia agora de juntarmos patrocinadores para o programa, ele ter um custo menor para o município, ele vai ficar a cargo da Secretaria de Captação de Recursos, que é o secretário Diógenes. Então, a ideia basicamente é nós termos patrocinadores para as estações físicas, né? Espaço publicitário nas estações físicas, são das 10 estações espalhadas na cidade, e também nas bicicletas. Então, teremos vários momentos e maneiras de se fazer o patrocínio. Então, patrocínio de várias modalidades. Desde o menor valor até o empresário que quiser gastar um pouquinho mais. Para nós termos um leque de oportunidades para os empresários mostrar sua marca e vincular a esporte, lazer, saúde, enfim. Giba, são 10 estações, como a gente falou, espalhadas em diferentes pontos. Você pode citar alguns desses locais em que a gente encontra as estações? A grande parte das estações, elas estão concentradas na Avenida Brasil, né, que foi o primeiro leque que foi aberto da ciclovia. Então nós temos lá no Boqueirão 3 estações, a última bem lá na ponta do Boqueirão, depois temos perto do IE, perto do Notre Dame, na estação ali do Teixeirinha, que aliás é a estação que mais é utilizada, as bicicletas, por ser mais central. Temos na Vera Cruz, no Parque da Gare, Brigada Militar, no Parque da Cuia, Marechal Floriano e Santa Terezinha. Cada estação tem 10 bicicletas, todo são 100. Quanto o município gasta com isso? Hoje nós temos um investimento de R$33 mil mês. Esses R$33 mil não são o aluguel, não é o aluguel da bicicleta. É o aluguel de todo um sistema, que desde a operação do sistema, da implantação do sistema e o que é isso? Sistema que controla quem está usando, quando retirou, o dia, horário, entre outras informações. Além da manutenção do equipamento, ele todo fica a cargo dentro desse valor. Manutenção no caso do vandalismo, né, que provavelmente vai me perguntar sobre isso. Ocorre, infelizmente. Faz parte do processo, né? A manutenção da bicicleta, caiu uma correia, furou um pneu, etc. Então, toda a manutenção e reposição faz parte do programa, junto à empresa que venceu a licitação. Com relação ao vandalismo, que números você tem para nos trazer? Nós tivemos uma diminuição significativa. Obviamente, ainda temos alguns vandalismos, infelizmente, né? Aí é uma questão de educação, uma questão cultural, mas diminuiu drasticamente do que foi logo no início da implantação. Por quê? Porque as pessoas, e desculpa a sinceridade, de má índole, né, fazem esse tipo de ação achando que não ia ter nenhum tipo de repercussão. E teve, né?
a própria população está nos ajudando nessa questão do vandalismo. Cuidar aonde estão. Giba, só para a gente concluir, como tem sido o uso do passo-fundense destas bicicletas? A prefeitura tem esses dados? Ela tem como mensurar quanto se está usando? Nós temos 183 viagens dias, é a média. O que é uma viagem? Quando a pessoa retira a bicicleta de uma determinada estação e repõe em outra estação ou na mesma estação. Então, nós consideramos uma viagem. Isso dá um número básico de quase 4.000 viagens mês. Nós fechamos até agora mais de 110 mil viagens no programa. Isso significa mesmo que as pessoas estão utilizando, 70% da utilização são de homens, 30% de mulheres, e 65% da utilização são pessoas de 0 salário mínimo até 1 salário mínimo. Então, pessoas que realmente usam para trabalhar, usam para locomoção, para saúde e bem-estar. O tempo está acabando aqui, mas eu preciso te perguntar uma outra questão, porque você é um educador físico. Esse investimento, a gente pode entender ele como um investimento da área da saúde também? Sem sombra de dúvida. Hoje, negar e não aceitar que a bicicleta compartilhada é um sucesso, penso eu que é uma incoerência. Porque Passo Fundo cresceu de uma maneira tão grande, nós vimos as pessoas utilizando, e a bicicleta compartilhada ou a outra forma de se andar dentro da ciclovia é saúde, é bem-estar e é convívio social. Tudo isso vai gerar o quê? Pessoas ativas, pessoas felizes com uma melhor saúde. Muitíssimo obrigada, bom trabalho para ti. Obrigada. Olha, o painel de hoje, programa aqui da UPF TV e da Rádio UPF, ele volta ao tema da Previdência, afinal de contas está todo mundo falando sobre isso. Os nossos convidados aqui no estúdio, eles vão analisar a proposta que o governo entregou na semana passada ao Congresso. O programa, então, vai ao ar hoje à noite, às 8 horas, e você pode acompanhar aqui pela UPF TV, seja pelo canal 4 da TV aberta ou pelo 14 da NET, mas pode acompanhar também às 8 horas da noite pela Rádio UPF e tem ainda o Facebook da UPF TV que faz essa transmissão. Se você tem alguma dúvida sobre a reforma, dá tempo de enviar a sua pergunta, sugestão ou a sua opinião. Pode fazer isso pelo Facebook e também pelo WhatsApp da rádio e da TV. Os números aparecem aí na tela, mas você pode nos procurar também pelas redes sociais aqui da UPF TV. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre turismo com facilidades para trabalhadores do comércio e serviços. Nós já voltamos. A terça-feira começou com tempo nublado e temperatura mais baixa do que essa que tem feito aí nos últimos dias. Mas a partir de amanhã o tempo muda. Olha só na previsão. Previsão de uma quarta-feira em Passo Fundo com céu nublado, sem chuva e temperaturas um pouco mais baixas que o normal. A mínima fica na casa dos 8 graus e a máxima não passa de 21. A quinta-feira também será de temperaturas mais amenas. Previsão de sol com poucas nuvens, sem chuva. A mínima na casa dos 9 e a máxima que não passa dos 22 graus. Feriadão de carnaval se aproximando e aí muita gente pensa em aproveitar esses dias de folga para viajar. Olha, como sugestão, nós vamos falar agora sobre os serviços de turismo oferecidos pelo SESC. Nossa convidada aqui no estúdio é a gerente do SESC Passo Fundo, Aline Pasquetti. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. E a gente quer começar, antes de qualquer coisa, a te perguntar o seguinte: quem pode usufruir dos serviços oferecidos pelo SESC, seja de turismo, de academia, de saúde, enfim? Olá, Thaís. Obrigada pela oportunidade. É importante destacar isso, né? A gente atende, na verdade, e consegue entregar os serviços a qualquer pessoa. O que é importante destacar disso? A gente tem um público preferencial, né? Que é o comerciário, comércio e serviços, que é para quem a gente existe aí, né? Então a gente trabalha com esse público preferencial. Mas também trabalhamos com a categoria de empresário, que são os proprietários das empresas do comércio de bens, serviços e turismo. E depois a gente chama da categoria do público em geral, que é qualquer pessoa que não encaixe nas outras duas categorias de comércio e serviço ou empresário. Bom, entre os inúmeros serviços oferecidos pelo SESC, eu citei há pouco aqui 2 ou 3, está o serviço de turismo. E aí são
49 hotéis para 31 destinos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muita gente precisa saber disso. Uma das nossas áreas de atuação é o turismo, né, Thaís? A gente trabalha com o objetivo de proporcionar aí o descanso, o lazer e até o conhecimento das pessoas, né? Toda essa área do turismo e desse Brasil lindo que a gente tem. De cultura né? também, E de né? cultura, exatamente. Então, dentro do turismo, a gente trabalha com 2 projetos, né? Um é a temporada de férias, que esses hotéis que você citou, esses destinos e hotéis que você citou, né? Essa quantidade que a gente tem aí, diversidade de hotéis Para as e temporadas. destinos para a temporada de férias. A gente trabalha com 2 temporadas, temporada de verão e de inverno. Amanhã a gente inicia a venda da temporada de inverno já, né? Mas ainda dá tempinho para quem estiver buscando alguma opção para o carnaval, nos nossos hotéis conveniados, direto contato com o hotel, a gente ainda consegue alguma opção. Além de boas instalações, de ótimas instalações, a gente está falando de uma oportunidade de viagem com custo menor do que o habitual. A gente tem aí, a gente trabalha com a questão do turismo social, né? A gente tem esse contato e uma rede variada de hotéis justamente para poder ofertar ao nosso público diversidade de hotéis e de valores, né? A gente trabalha também com a questão do parcelamento, então são 12 vezes que esse pacote pode ser adquirido, né? E essa oportunidade da pessoa já ir pagando e depois viajar, ou viaja e depois vai pagando, então também é uma opção para o nosso público preferencial aí. Você pode citar para a gente alguns destinos? Pode ser os que você já conhece, os teus preferidos, ou os mais buscados no Sesc de Passo Fundo, seja para o verão ou para o inverno, Aline? O que é importante destacar? Desses destinos e hotéis, a gente tem 3 hotéis do Sesc, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Gramado e Torres. Então, os mais procurados acabam sendo do Sesc, os hotéis do Sesc, né? No verão aí o Torres, né, uma estrutura linda, um hotel com bastante diversidade de atividades, de recreação e de lazer. Depois a gente tem aí no inverno Gramado, que é o mais procurado. E depois a gente tem os hotéis de Santa Catarina. O outro Sesc tem 3 hotéis em Santa Catarina, Blumenau, Lages e Cacupé. Também destinos lindos, hotéis com uma estrutura muito boa na linha do lazer, da recreação e inclusive do esporte. E depois os hotéis conveniados, né, que é toda uma rede de hotéis conveniados que o Sesc tem. Seja em praias ou em outros pontos turísticos do estado. Trabalha com serra, praia e termas, né? E além deste projeto Temporada de Férias, a gente trabalha com pacotes turísticos. A gente faz excursões para todo o Brasil. Em hotéis do Sesc e hotéis conveniados também em todo o Brasil. A procura é muito grande porque em algumas ocasiões o valor é muito abaixo do habitual, do praticado pelo mercado. Para isso existem inscrições e, se for o caso, é feito um sorteio? Isso, tanto para a temporada de verão quanto a de inverno, a gente trabalha com sorteios em função da grande procura que a gente tem. Então, a gente faz o sorteio. As pessoas se inscrevem no nosso site para concorrer a este sorteio. A gente trabalha com 2 inscrições, os primeiros sorteados têm um prazo para fazer a inscrição, o segundo sorteado, e depois abre-se então as vagas aí, que é o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente abre as vagas que sobraram do sorteio. Uma questão importante destacar é que agora os clientes vão poder fazer o acesso ao nosso site para ver as vagas ainda disponíveis. Isso a partir de amanhã. Já tem todas as vagas disponíveis nos hotéis do Sesc, lá no site as pessoas conseguem fazer essa consulta. Que bacana. Aline, muito obrigada pelas informações. Boa sorte a partir de amanhã em mais essa ação. Bom trabalho para ti. Obrigada. Obrigada. Olha, acontece hoje a primeira edição do ano da Feira Ecológica aqui na UPF. 2 vezes por mês, produtores da agricultura familiar da região comercializam alimentos saudáveis e orgânicos aqui na universidade. Entre os produtos tem frutas, verduras, bolos, sucos e artesanato. A feira acontece então até às 5 horas da tarde de hoje. Ela fica montada em frente ao Centro de Convivência aqui no bairro São José. Toda a comunidade é convidada a participar. Um dos grandes cantores da música popular brasileira faria 80 anos nesta semana. O quadro Batuque fala hoje sobre o Wilson Simonal com Gerson Ponte da Rádio UPF. Tudo bem, Gerson? E aí, Thaís, tudo bem?
Bacana. Olha, o Wilson Simonal faria 80 anos e morreu precocemente e por tristeza. A história é muito ruim de contar, mas importante. O Simonal, no auge da fama, nos anos 70, ele foi acusado por alguns artistas, pelo seu empresário, também por pessoal que tinha casas noturnas e casas de espetáculo, de ser um mandante, um espião do regime militar. Foi um mal-entendido, ele não era, isso foi comprovado pelos filhos já nos anos 2000, só que assim, ó, do auge da carreira para o ostracismo foi questão de 6 meses. Ele simplesmente foi esquecido por amigos artistas, por, enfim, todo mundo que transitava nessa cena. E ele parou de se apresentar, parou de ganhar dinheiro, enfim, e isso ao decorrer da sua vida foi muito ruim, ele morreu bem antes do tempo, faria 80 anos hoje. Nós vamos ver aqui com o Simonal agora uma coisa legal, uma coisa engraçada. Ele era muito famoso nos anos 70 ali e acompanhava a seleção brasileira. E uma vez o Zagallo, que era técnico do Brasil, campeão de 70, disse que ele podia fazer um teste na seleção. Essa historinha é muito legal, está no documentário que eu recomendo que você encontre, que chama Ninguém Sabe o Duro que Eu Dei. Olha que legal, contada pelo Chico Anísio e pelo Pelé. E o Zagallo disse, você joga, Simona? Eu bato uma bola. Então amanhã de manhã vamos fazer uma preparação física, ver como é que você está, que se você estiver bem eu te inscrevo. Para que vocês vejam, ele acreditou. Ele acreditou. Achava que estava bem, que era um atleta. Aí ele falou assim, pô, vou fazer uns 2 toques, porque a gente fazia brincadeira de 2 toques, né? Aí, recreação, ele falou, vou fazer 2 toques com vocês. Aí eu falei, tá legal, arrumamos para ele fazer os 2 toques. Botou o uniforme, botou tudo. Aí, eu me lembro como se fosse hoje, aí foi fazer 2 toques. Deu 15 minutos de aquecimento, pô, ele sentiu mal. Lá no México, alto, pô, deu um piripaco nele. Aí ficou lá, teve que vir um doutor, dar um oxigênio. Todo cantor quer ser jogador, e todo jogador quer ser cantor. Eu falava assim, então vamos trocar aqui os papéis. Aí nós fizemos essa brincadeira com aquela foto. Obrigada, viu, Gerson, por enriquecer o nosso dia com essas informações, apesar de a história ser triste, né? Pois é, uma pena. Mas o Simonal fica aí, a sua memória musical, um grande artista. E no Clube do Samba de amanhã, a reprise às 10 da noite, nós vamos contar um pouquinho do que foi a vida dele, que sempre teve coisas fantásticas. Está feito o convite aí, tá bom? Obrigada, Gerson. A gente espera por você, então, na semana que vem, na terça-feira. Obrigada. Valeu. Bom, o programa de hoje fica por aqui. E olha, aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. É só você buscar a UPF TV no Facebook e no Instagram. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!